Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, vocês estão presentes aqui no Convento da Penha, Santuário do Perdão e da Graça, aqui em Vila Velha, do Espírito Santo. Você que nos acompanha aí na sua casa, através dos meios de comunicação aqui do Convento da Penha, né? Esse segundo domingo do tempo comum, nossa liturgia apresenta para nós o Evangelho de São João, mostrando ali o chamado dos primeiros discípulos, e também nós temos na primeira leitura o livro do profeta Samuel, o livro de Samuel, né? Primeiro livro de Samuel, narrando também o chamado desse grande profeta, né? E mostra que Samuel, lógico, Samuel aqui, ele vivia no templo de Silo devido a uma gratidão que ele tinha para com a mãe dele. Recebeu a graça de Deus, a mãe dele que era estéril, mas recebeu um favor de Deus, né? Ela pôde dar a luz a um filho, já sendo estéril, aconteceu esse milagre. Então ele ficou no templo, servindo a Deus. Essa ali parece que era o início da vocação dele, mas não se encerrou ali a sua missão, sua vocação, né? Então aqui aparece o chamado de Deus. Por 3 vezes Deus chama de Samuel, 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 Samuel. E ele vai até o sacerdote Eli, pensando que Eli havia o chamado. Ele diz, não, volta a dormir. Então, um pouquinho antes aqui desse versículo 3, do capítulo 3 de Samuel, mostra lá que a palavra de Deus era muito rara naquele tempo, né? Muito rara também as visões, as pessoas não tinham mais a visão de Deus. É muito raro alguém ter uma manifestação de Deus, uma visão, uma revelação de Deus, né? Então, mas nesse caso ali aparece Deus falando com Samuel, e ele não consegue entender que é o Senhor, né? Então, até que em um determinado momento, terceira vez, o sacerdote Eli, alguém mais experiente, entendeu que era Deus que estava falando com ele e deu uma orientação para ele. Quando você ouvir de novo essa voz chamando você pelo seu nome, você diga, fala, Senhor, que o teu servo escuta. E assim aconteceu, né? Então, quantas vezes nós também, o chamado de Deus vai falando conosco através da mediação, né, das pessoas, do irmão, daquele que chega até nós, né, das pessoas que nós encontramos no dia a dia, nos acontecimentos da nossa vida. Mas aqui veio a mediação humana, né, como um diretor espiritual, alguém que nos mostra o caminho, né, que aponta a direção para nós, que nos leva até o Senhor. Como que isso é importante a gente ter na nossa vida? Muitas vezes nós não compreendemos também a voz de Deus, né? Quantos anos nós estamos na Igreja Católica, desde o nosso batismo, quantas vezes participamos da catequese, formações, retiros, encontros espirituais, celebrações da palavra, celebração da missa, diversos sacramentos que nós recebemos, participamos. Quantas vezes em casa a gente lê a palavra de Deus, abre a Bíblia, vai ler algum texto, e mesmo assim a gente ainda não escuta a palavra de Deus. Mas em um determinado momento aquela palavra, ela fala mais alto lá no nosso coração, dentro de nós, né? Essa palavra de Deus, ela se torna uma revelação para nós, uma revelação que nos chama também a seguir Jesus, né? E é uma libertação. E mostra para nós o Evangelho de São João, que Jesus, ele é de fato, né? Ele é a resposta de Deus para a busca do ser humano, né? Jesus é a resposta de Deus à busca do homem, à busca do ser humano. E aí, interessante que João Batista também havia preparado, guiado discípulos, né? Falando da vinda do Salvador, do Messias que estava para chegar, que era necessária a conversão para poder recebê-lo, reconhecê-lo. E João Batista, junto com seus 2 discípulos, ele, quando vê Jesus passando, ele aponta, eis o Cordeiro de Deus. E a partir daquele momento, seus discípulos deixam João Batista, que como diz João Batista, é necessário que eu diminua para que ele cresça, né? Ele tem clareza da sua missão, apontar o Messias, né? Preparar os caminhos do Senhor. E agora então ele indica, orienta, ó, ele que vocês têm que seguir. E eles vão seguindo Jesus. E Jesus percebe que eles estão seguindo ele, Jesus pergunta para eles, o que procuras, né? Jesus olha para eles, vendo que estão perseguindo ele, e diz, o que estás procurando? Então você também que vem à missa, você que busca Deus na sua vida, lógico, né? Você que busca Jesus, vive a sua fé, a sua religião, Jesus também está perguntando para você, o que você quer? Por que você está me seguindo, né? Por que você está vindo até mim?
E nós devemos responder isso lá em nós, devemos saber, a gente tem que ter procurar ter essa clareza, né? É difícil, mas a gente tem que se perguntar, né? Por que eu vou até Jesus? Por que eu participo da igreja? Só para seguir preceitos? Só para alguém ver e bater palmas para mim? Só porque eu tenho medo de que possa acontecer lá no futuro? A gente tem que responder isso aqui, né? Imagina, Jesus, esses discípulos estavam procurando algo, alguém, ou seja, o Messias, o Salvador, aquele que ia ser o libertador, né? Eles acreditaram na palavra de Deus anunciada pelos profetas, anunciadas ali por João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento. E essa preparação, essa fé que eles foram cultivando no seu coração, fez com que eles estivessem preparados para aquele momento. O encontro com Jesus foi tão marcante, né? Que eles dizem primeiro lá, Jesus, procurando, Rabi, onde moras? Ele fala, vim de ver. E permaneceram com Jesus, ficaram com Jesus. E ficando com Jesus ali, lógico, São João tem marca, imagina, isso já passou já 60 anos, mais de 60 anos, né? Os anos 100 que é escrito o Evangelho de São João, mas João, ele lembra, às 4 da tarde, marca o horário para mostrar que é um encontro, ele é importante, o encontro com Jesus, ele é especial, mas ele provoca em nós uma transformação. O discípulo, aquele que segue Jesus, ele se torna também uma testemunha de Jesus. Ele se torna um missionário de Jesus. Primeira coisa diz que lá que André, o outro discípulo não diz o nome, mas um deles é André. Ele diz que a primeira coisa que ele foi fazer foi avisar o seu irmão Simão, olha, encontramos o Messias. Messias é o termo hebraico para dizer ungido, né? No grego é o termo Christos, Cristo. Encontramos aquele que foi anunciado pelos profetas. Essa alegria, né, dele ter encontrado, ele foi partilhar com o seu irmão. E aí Simão também ficou cheio de alegria, foi até Jesus. Então André apresentou Jesus ao seu irmão, né? Quer dizer, apresentou o seu irmão Jesus. E Jesus olha para ele, né, com muita atenção, olha para ele, como olha para você, olha para mim, né? E diz, agora você, seu nome, você é filho de fulano e tal, mas agora seu nome vai ser esse aqui, ó. Jesus também nos coloca uma missão. E cada um de nós, né, a gente precisa descobrir a nossa missão, nossa vocação, né, o chamado de Deus, né? Como que a gente vai descobrir isso? Imagina, né, ao longo da vida, às vezes a gente não presta atenção nas coisas, porque nós andamos muito distraídos, né? O Samuel, ele escutou a voz de Deus na primeira leitura que nós vimos, ele escutou a voz de Deus quando ele estava lá, era de noite, ele estava dormindo, repousando, né, no silêncio. Aí que está talvez o segredo, né? Porque muitas vezes nós temos medo de encarar a nossa realidade interior, nós mesmos, nós diante de Deus, né? Porque nós nos conhecemos, né? A gente conhece as nossas incoerências, as nossas fraquezas, né? A nossa miséria. Então, às vezes, não é agradável a gente se encontrar consigo mesmo, né? E se apresentar diante de Deus. Então, a gente se entope de barulho, de visões, à vista, né? Ou seja, todos os sentidos nossos, a gente fica super, assim, destaca demais, né? E a gente não presta atenção àquilo que é o essencial, né? Então, agora no silêncio, quando a gente se coloca diante de Deus mesmo, né? Quem sou eu? O que eu quero da minha vida, né? O que Deus quer da minha vida? O Salmo mostra para nós ali uma coisa muito profunda, parece simples de entender, mas é profunda, né? O salmista diz lá, eis que vem o Senhor com prazer, faça a vossa vontade. Esperando, esperei no Senhor. Inclinando-se, ouviu o meu clamor. Diz que Deus atende a pessoa. E aí diz lá, sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas, nem holocaustos. Ou seja, a pessoa vai até Deus. O que Deus quer de mim? Ele não quer sacrifício. Ele não quer que você faça coisas horríveis, assim, né, desgastantes. O que ele faz com você de mais extraordinário? Ele abre o seu coração, abre o seu ouvido à sua palavra. Ali começa a possibilidade de Deus habitar em nós, de Deus morar em nós, caminhar conosco e nós com Ele. Quando a gente está atento à sua palavra, a gente valoriza a sua palavra, procura deixar essa palavra guiar a nossa vida, a nossa existência, né?
porque é a palavra de Deus que vai mostrar o sentido da nossa vida, que está em Jesus. Ele é a resposta de Deus para a nossa busca mais profunda. Como é triste uma pessoa que ainda não descobriu ainda a sua vocação, que fica perambulando para lá e para cá, não sabe o que faz da vida, né? São Paulo mostra aqui que nós devemos fugir de toda imoralidade, né? Ele está falando de um contexto aqui de fornicação, né? Aqueles relacionamentos privados de afeto, né? Muitas vezes é uma coisa muito rasa, né? Que busca apenas o mero prazer, né? Pessoas ficam escravas do prazer, né? Não podemos reduzir a nossa vida, né, ao prazer, né? Isso é idolatria, né? Então aqui a gente precisa fugir disso aqui, né? Não dá para a gente nós temos que entender que o corpo ele pertence a Deus, né? Deus nos deu esse corpo, nos deu a vida, né? A primeira vocação nossa, chamada de Deus, é a vida. Nós não somos, não me canso de repetir isso, nós não somos necessários para Deus, né? Deus continua sendo Deus com ou sem a minha pessoa, sem cada um de nós, né? Mas então, se nós não somos necessários, nós não somos necessários para Deus, ele é Deus do mesmo jeito. Mas Ele nos criou, e se Ele nos criou, é porque Ele quis nos criar. Então você vê a vontade divina. Deus desejou a nossa existência. Antes mesmo da gente se formar no ventre da mãe, Ele já olhou para nós, nos chamou à vida. Por isso que a vida é um dom de Deus, é sagrada a vida, né? E Deus nos deu o corpo, através do corpo que a gente é capaz de amar, é capaz do corpo que a gente é capaz de sofrer também, de sentir, de viver, de comunicar aquilo que Deus coloca lá no nosso coração, né? Então nós não podemos viver com imoralidade, né? Às vezes a imoralidade aqui não se trata apenas só da fornicação, né? Quantas vezes nós usamos o corpo, né, de uma forma imoral, né? Usamos nossos dedos habilidosos lá para tuitar ou fazer coisas lá, mandar mensagens ruins para as pessoas, acabar com a vida das pessoas. Muitas vezes usamos os nossos dedos para disseminar desinformação, mentiras, ou a língua, né? Ou usamos então nesse sentido o corpo nosso para dividir a comunidade, dividir as pessoas, né? Hoje é o dia, celebra-se também o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, né? Pessoas que saem da sua terra, vão para outro lugar, pessoas que chegam, que vão, pessoas que estão se movimentando, né? E às vezes a gente tem um olhar assim uma aversão quem está vindo de fora, né? Poxa, essa pessoa aqui vai causar problema, né? A gente já olha as pessoas com preconceitos, né? Que impede, às vezes acaba não acolhendo a pessoa que vem até nós, né? O migrante. Mas muitas vezes também nós temos um olhar também que não é fraterno com quem convive conosco dentro de casa, na família, na comunidade, né? Então nós devemos ter um olhar de amor, né, de acolhimento. A gente precisa usar o nosso corpo para o bem, né? Acolher ali os apelos de Deus na nossa vida, né? Todos nós somos chamados por Deus. E a partir do momento que a gente de fato faz esse encontro pessoal com Jesus, isso vai gerar em nós um compromisso com Ele, né? Permanecendo com Jesus, caminhando com Ele, é que nós vamos entender o que Jesus, a importância dele da nossa vida, né? A gente vê muitas pessoas assim que abandonam a vida de comunidade, a vida dos sacramentos, né? Pessoas que não frequentam a Eucaristia, não porque não podem, porque às vezes não estão nem aí, até acontece isso também, né? Falta uma catequese melhor da nossa parte, né? Falta uma compreensão melhor também do que que são os sacramentos, né? A importância dele na nossa vida, a necessidade deles na nossa vida, na nossa salvação. Mas é importante também entendermos que a nossa vida é missão, né? Então precisamos abrir os nossos ouvidos, nosso coração à voz de Deus, né? Por isso, às vezes, silenciar, procurar o recolhimento, né? A intimidade com Jesus é ali que a gente vai ouvir a voz que vai transformar, que vai fazer sentido à nossa vida. Não a voz daquilo que a gente às vezes está ouvindo por aí, né? São vozes que às vezes dividem a sociedade, separam irmãos, julgam as pessoas, né? Isolam outras, eliminam outras. Então, Deus quer de nós, Ele quer a nossa, como diz aqui, não quer sacrifício ou holocausto, Ele quer que a gente abra o coração a ouvir a sua voz. E diante disso, a gente vai fazer com prazer a vontade de Deus. Esse vai ser o nosso prazer, a nossa alegria, né? É realizar a vontade de Deus, porque a gente sabe que Deus nos ama.
Esse é o projeto de amor dele, é aquilo que ele mais quer de nós. Então peçamos ao Senhor que ele sempre possa nos iluminar, e Nossa Senhora, a mãe de Jesus, aquela que abriu o seu coração à vontade de Deus, eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a vossa palavra, ela também possa ser uma inspiração, uma iluminação para a nossa vida. Assim seja. Amém.